Essa palavra, só uma introdução aqui, é referente a Moisés. Durante muitos anos, como os irmãos já sabem da história, o povo hebreu foi escravizado, né? Eles ficaram por muitos anos sendo escravos no Egito. E Deus usou Moisés para libertar o povo e levar até a terra de origem. Então, irmãos, durante todo esse processo aí que Moisés passou, que os irmãos sabem muito bem da história que é longa, eu gostaria de abordar um desses fatos que aconteceu durante toda essa jornada, que se encontra em Êxodo 32. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Amém? Êxodo 32 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, irmãos, Deus chama Moisés. Moisés sobe ao monte Sinai, porque ali, irmãos, Deus tinha um plano para aquele povo que estava ali no deserto. Agora, o Senhor tinha um plano de libertar aquele povo, tinha os mandamentos, tinha uma lei para aquele povo seguir. Então, o que acontece? Deus chama Moisés para subir ao monte, para lhe passar as instruções. E, irmãos, você já percebeu que quando a gente está na presença de Deus, como é gostoso? A gente não quer que acabe, a gente nem sabe quanto tempo passou, não é verdade? E era assim que Moisés estava lá no monte. Ele nem sabia quanto tempo já tinha passado. Já estava chegando os 40 dias lá. Ele nem sabia, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente o quê? A gente transborda. Olha, é muito bom receber instruções de Deus, é muito bom aprender com o próprio Deus. Não é verdade? Era essa a condição de Moisés. Só que o povo lá embaixo estava o quê? Impaciente. E, irmão, sabe o que eu aprendo? Quando a gente está impaciente, não tem ideias. Não tem ideias porque vai ser frustrado. Então o povo estava lá embaixo no vale. Estava lá embaixo no vale impaciente. Aí ele cerca Arão. O povo cerca o Arão e fala assim: Arão, nós estamos aqui nesse deserto, nós estamos desprotegidos. Por quê? Porque nós éramos lá do Egito. E qual que era a cultura do Egito? Lá, irmãos, a cultura do Egito era monumentos gigantescos, como deuses. Aqueles deuses grandes e visíveis eram os que protegiam. Então, quando os cananeus, quando os heteus vinham para batalha entre povos, e eles viam aqueles deuses, eles temiam, porque era a cultura deles. Então, o que aconteceu? Aquilo estava enraizado no povo de Deus, porque eles estavam escravizados lá. Então, quando eles chegaram para o Arão e falaram assim: Arão, nós estamos aqui no deserto e o povo já sabe que a gente saiu do Egito, eles vão nos cercar e a gente não tem proteção. Faze-nos um bezerro de ouro. Irmãos, e o que aconteceu? No capítulo 4, Arão ouviu o conselho do povo e fez ao bezerro. Ele falou assim para os homens: pedem para suas esposas os seus adornos de ouro, os seus pendentes, os seus brincos, os seus colares, as suas pulseiras de ouro, e trazem para mim. Acho que Arão, irmãos, eu me coloco no lugar de Arão agora. Eu acho que ele pensou assim: ó, eu vou ganhar tempo, porque os homens vão lá pedir o ouro das mulheres. Você acha que as mulheres vão entregar? Acho que não. Mas sabe o que acontece? No versículo 4 diz a Bíblia que os homens, eles não pediram, eles arrancaram os brincos das orelhas das mulheres, puxaram as pulseiras dos seus braços. E aí, o que acontece? Arão teve que fazer o bezerro. E Arão fundiu o bezerro de ouro. Misericórdia, né, irmãos? Arão fundiu o bezerro de ouro. Como se não bastasse, irmãos? Sabe o que acontece quando o bezerro ficou pronto?
aquele povo, irmãos, começaram a adorar o bezerro. E eles disseram assim, ó, no versículo 4 ainda: estes são os teus deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Sim, irmãos, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles disseram para o bezerro: são estes, ó deuses, que nos tiraram da terra do Egito. Eles falaram para o bezerro, irmãos, que foi o bezerro que tirou eles da terra do Egito. Olha a ingratidão. Olha só a ingratidão. E aí, irmãos, como se não bastasse, sabe o que o Arão fez? Arão falou assim: amanhã faremos festa ao nosso Deus. Amanhã comeremos e beberemos ao nosso Deus. Capítulo 5. No capítulo 5, faremos festa ao Senhor. Que confusão, né, irmãos? E aí, o que acontece? No versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés. Mas, irmãos, ora, o Moisés não estava morto, Moisés estava vivo. Moisés estava vivo, e sabe o que Deus faz? Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas. Moisés estava na presença dele, mas Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Aí Deus se enfureceu. A ira do Senhor se acendeu e ele disse a Moisés: Moisés, o teu povo, Moisés, não é nem de Deus, é o teu povo, Moisés. O teu povo está lá, Moisés, pecando contra mim. Está adorando um bezerro gigantesco de ouro que fizeram. Estão adorando, dizendo que foi o bezerro que tirou eles da terra do Egito, Moisés. Moisés, vamos fazer um trato? De ti eu farei uma grande nação. Eu vou consumir esse povo, Moisés. E aí, irmãos, quando a gente está perto, quando a gente está na presença de Deus, a gente é parecido com Deus. A gente transborda amor, a gente quer o bem das pessoas. Sabe o que Moisés fez? Ele poderia ter falado: vai em frente, Deus, né? Ele falou assim: Senhor, eu te imploro, Senhor, não faças mal a este povo. Meu Deus. Não faças mal, Senhor, a este povo. O que tirar as nações, Senhor, tirou esse povo da terra do Egito para nos matar aqui no deserto, Senhor. Não faças mal, Senhor, a este povo. Aí o Senhor vê o coração de Moisés e fala: tá bom, Moisés, então desce depressa. Desce depressa, porque o seu povo se corrompeu, Moisés. E aí Moisés ia descendo, Deus falou para ele: leva a tábua que eu escrevi com o meu próprio dedo. Imagina você receber do Senhor, irmãos, a tábua da lei que Deus escreveu com o próprio dedo. Meu Deus, que presente lindo! Deus deu a Moisés e ele desceu, irmãos. Quando ele desce, quem está no pé do monte? Josué. Josué estava no pé do monte, coitado de Josué, não estava entendendo nada. E ele disse assim a Moisés: Moisés, olha só os gritos que estão vindo lá do vale. Olha só, eles devem ter vencido uma batalha. E Moisés, triste, irmãos, triste, ele falou assim: quem dera que esses gritos que você está ouvindo aqui, Josué, fossem gritos de alaridos de vencedores. Ou quem dera que fosse alarido de perdedores. Quem dera eles estivessem chorando por ter perdido uma batalha. Mas não é por isso. É só barulho. É só barulho, Josué. E quando ele chega, irmãos, até o vale, e que ele vê aquele povo adorando aquele bezerro, dizendo que é para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Irmãos, aconteceu com Moisés a mesma coisa que aconteceu com Deus, a fúria. A fúria, por quê? Meu Deus. Porque uma coisa, irmãos, é você ouvir falar: está acontecendo alguma coisa ali, ou alguém te contar que aconteceu alguma coisa lá. Outra coisa é você vivenciar, é você estar no centro da situação. É muito diferente. E aí, irmãos, quando Moisés vê aquele povo gritando, adorando aquele bezerro, falando para o Senhor, eles falam: vocês estão fazendo tudo
menos adorando ao Senhor. Eu venho da presença do Senhor. Eu sei o que é a presença do Senhor. Isso não é adoração ao Senhor. E aí Moisés, irmãos, quebra o presente de Deus. Ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra, ele joga no chão e aquilo é partido, irmãos. Então, irmãos, olha só como é a adoração no monte e a adoração no vale. No monte, Moisés estava pedindo o quê? Não faças mal a este povo, Senhor. Quando ele viu aquele povo adorando, sabe o que aconteceu, irmãos? Moisés falou, quem está com Deus? Aí veio a tribo de Levi. O resto, matem-nos todos. Moisés mandou matar todo mundo que estava contra Deus. O bezerro, sabe o que ele fez? Ele derreteu o bezerro e colocou nas jarras, assim, ó, todo mundo teve que tomar o bezerro derretido com água. O povo morreu, muita gente morreu. Então a gente percebe a diferença. No monte, não faças mal a este povo, Senhor. E no vale, matem-nos todos. Olha a diferença do nosso pensamento, da nossa consciência quando a gente está perante a presença do Senhor. Quando a gente não está. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente recebe a instrução do próprio Deus. Quando a gente está no vale, a gente faz o quê? A gente quebra as instruções. A gente quebra os presentes que o próprio Deus nos deu. E assim na nossa vida. Às vezes a gente está na presença do Senhor, aí a gente chega em casa, por algumas situações, a gente quebra as tábuas da lei, não é verdade? Na nossa vida, muitas das vezes acontece isso. Então que a gente possa ter a consciência de que no vale, irmãos, não tem boas decisões. No vale nós agimos carnalmente. No vale, irmãos, só há confusão, só há barulho. No vale, a gente acha que está fazendo o bem, quando na verdade nós está fazendo o quê? O mal. No vale, irmãos, nós precisamos fingir que tem um Deus nos protegendo, quando na verdade nós nem conhecemos a fundo o nosso próprio Deus. No vale, irmãos, nós somos o quê? Nós somos vítimas. Nós somos coitadinhos de nós, que Moisés nos abandonou. Coitadinhos de nós. E Deus, irmãos, Deus olhando do céu, Ele vê a gente com essas atitudes, e Ele para e eu acredito que Ele pensa, quando é que eles vão perceber que há só um lugar onde tudo se resolve? Irmãos, Deus não nos quer nos ver no vale. Ele não quer nos ver no vale. Não pense você que mas quem sou eu? Irmãos, Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. E Moisés, ao longo da sua história, ele desceu ao vale muitas vezes. Aí a gente fica pensando, meu Deus, se Moisés desceu, quem sou eu? Quem sou eu? Aí no meu coração, eu falei, Senhor, quantas vezes, Senhor? Quantas vezes eu desci no vale? Mas, Senhor, foram muitas vezes, e eu desço às vezes no dia 10 vezes, porque eu sou humano. Eu sou humano. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que quantas vezes forem necessárias, Ele nos vai perdoar. Aonde tem um coração arrependido, aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração disponível, Ele vai perdoar quantas vezes forem necessárias. E aí, irmão, sabe o que acontece? No primeiro dia você vai errar 10, no segundo você vai errar 8, no terceiro você vai errar 6, até chegar no ponto de você não querer mais sair daqui, da presença de Deus. Aleluia, porque você vai entender que é muito doloroso você consertar aquilo que você quebrou. É muito doloroso você fazer o caminho de volta. É muito doloroso. Então Deus quer que você aprenda, que você olhe para Ele e que você fique no monte. Amém, irmãos? Amém. Moisés poderia, irmãos, culpar o povo. Mas olha que bonito.
Moisés chamou para si a responsabilidade. Moisés chamou para si a responsabilidade. Aí eu fiquei pensando, será que então Deus exige mais de Moisés? A resposta é claro que sim. Sabe por que Deus exige mais de Moisés? Porque Deus chamou Moisés. Deus não chamou o povo. Deus chamou Moisés. Então, irmãos, a responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. E quem nunca subiu ao monte do Senhor não pode ter a mesma responsabilidade. O povo, irmãos, o povo estava perdido. O povo estava desorientado. O povo não ouvia a voz do Senhor. Mas Moisés, irmãos, Moisés é privilegiado. Privilegiado como eu e você. Sabe por quê? Porque você fala com Deus na cozinha, no banheiro, no sofá, no volante, no trabalho. Você tem intimidade com Deus. Deus te conhece pelo teu nome. Ele sabe lá dentro do seu coração as suas intenções. Ele te conhece muito melhor do que você mesma. Então, não se vitimize, porque Deus chamou você. E aí o que Deus quer? Não quebre, não estrague aquilo que eu te dei de presente. Cuide com carinho, cuide com zelo daquilo que eu te instruí a fazer. Quando a gente entender, irmãos, essa mensagem que nós devemos cuidar com zelo daquilo que o Senhor nos deu, a gente vai sofrer muito menos nessa vida. E então, irmãos, para concluir, versículo 34, o Senhor diz a Moisés, olha só, que interessante, porque o Senhor, irmãos, Ele nos ensina por meio do sofrimento, e usa as aflições para abrir os nossos olhos. E aí Deus já tinha ensinado a Moisés e o povo através de tudo isso. E na minha concepção, Deus nos testa para ver se a gente aprendeu. Olha só o que Deus disse a Moisés, versículo 34. Vai, pois, agora conduze este povo para onde tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Ou seja, irmãos, sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, eu prometi a você, eu vou te dar a terra prometida, você vai vencer os cananeus, você vai vencer os heteus, você vai vencer os jubileus, só que eu não vou, Moisés, eu não vou diante de ti, vou mandar um anjo diante de ti. Glória. Porque, Moisés, esse povo é um povo obstinado, é um povo desobediente. Quando isso acontecer de novo, Moisés, eu vou consumi-los no meio do caminho. Então, Moisés, vai vocês, eu não vou. Irmãos, Moisés ouviu aquela palavra como se fosse uma flecha em seu coração. Porque neste ponto da história, até o povo já tinha aprendido essa lição. O povo estava arrependido, assim como eles. Moisés estava arrependido de ter quebrado as tábuas da lei. E aí, irmãos, o que abre a porta da nossa vida é o arrependimento. E aí, irmãos, Moisés, aqui ó, a chave é essa. Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, se tu não fores comigo, não me faças sair daqui. Eu não quero anjo, eu não quero exército de anjo, eu não quero vencer batalhas, eu não quero terra, eu não quero família, eu não quero nada, Senhor, se a tua presença não estiver. Irmãos, em um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Imagina o Senhor ouvindo do teu servo que não me faça sair daqui, Senhor, se a sua presença não for comigo. Aleluia. Não me faça sair daqui, Senhor, se a tua presença não estiver comigo. E aí, irmãos, o Senhor ouviu a oração e o pedido de Moisés, e assim o
concedeu. Irmãos, Como é maravilhoso, né? Só para finalizar, olha só as promessas de Deus para quem obedece, para quem ouve a sua voz. Agora no capítulo 34 de Êxodo ainda. Êxodo 34, no versículo 10. Diz assim: então disse o Senhor, eis que faço uma aliança, farei diante de todo o povo, o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Então, irmãos, aqui é a promessa do Senhor que nos faz, se nós obedecermos, se nós nos responsabilizarmos a viver no monte do Senhor, a deixar o vale e viver no monte, se nós nos desprendemos, do nosso eu, Ele se compadece de nós. Amém? Até aqui o Senhor me deu essa palavra e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.